Bom, depois de horas em reunião com conselheiros, Donald Trump adiou a decisão sobre um acordo com o Irã. Trump havia prometido uma determinação final sobre o tema. Confira. Foram 2 horas de reunião na sala de situação da Casa Branca. Entre os participantes estavam o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio. Antes da conversa, Trump tinha prometido uma resposta sobre o tema ao fim das tratativas, mas preferiu adiar a decisão. Segundo fontes do governo americano, Trump deve assinar um acordo provisório cujos termos os negociadores do Irã aceitaram. Oficiais do lado de Teherã, no entanto, negam. A demora por parte do regime ocorre em partes porque o líder supremo, Mojtaba Khamenei, segue escondido e com uma comunicação de difícil acesso. O documento estende o cessar-fogo entre os países em 60 dias. Também promete a reabertura imediata de Hormuz e que o Irã retirará as minas do local em até um mês. Com isso, os americanos iriam, aos poucos, erguer o bloqueio contra portos iranianos. Caso Teherã coopere com o plano, receberia um alívio financeiro com possível desbloqueio de fundos. Isso não passaria direto por Washington, já que Trump teme comparações com o ex-presidente Barack Obama, que tomou a mesma decisão no passado. A maior indefinição segue sendo o programa nuclear do Irã. Diante disso, o acordo joga a discussão para negociações futuras. A Casa Branca insiste que qualquer consenso inclua uma mensagem do Irã de que não vai construir uma arma nuclear e que vai se desfazer do urânio enriquecido. O governo iraniano, no entanto, não tem a intenção de abrir mão do estoque de combustível nuclear, muito menos de transferi-lo para outro país. No tópico de Hormuz, Teherã insiste na possibilidade de cobrar um pedágio no local, em cooperação com Omã. Washington não aprova a ideia e chegou a ameaçar atacar e colocar sanções contra Omã, antigo aliado da região. Dani, já dá para dizer que o pragmatismo ganhou tração nessas negociações, né? A gente está mais de um mês no cessar-fogo, parece ter uma construção meio clara aí, não? Com certeza. Agora é o jogo do timing, né? Em que momento que o Donald Trump vai assumir isso, colocar isso em público, para tentar diminuir ao máximo o dano das políticas equivocadas que eles adotaram nos últimos meses, né? Eu vejo também, Caio, que existe um problema que talvez esteja atrasando um pouco o anúncio, né, desse acordo de cessar-fogo entre as duas partes, que é a questão libanesa, né? A questão libanesa, ela põe um dilema para Israel, que é, se o acordo envolve o Líbano, envolve também um cessar-fogo com o Hezbollah, isso, de certa forma, empodera a posição do Irã e a posição do Hezbollah no Líbano, enfraquece a posição do governo libanês e também de Israel. Então, eu vejo que eles tentam encontrar uma construção, uma forma, um ato de fala que possa demonstrar que, olha, vamos conseguir abrir o estreito para a passagem de todos, tirar as minas, e isso vai gerar as condições, né, para que paulatinamente a gente possa negociar com o Irã, principalmente o fim do seu programa nuclear bélico. Agora, eu vejo que a coisa já está, de certa forma, encerrada, pacificada, porque quanto mais o tempo passa, mais difícil é o retorno de uma guerra ou de um ataque aéreo contra o Irã. Lorival, eu tenho sentido, e queria te ouvir sobre isso, e sair um pouco fora dessa negociação em si, muito embora, como o Dani coloca, tenha mantido ataques ali no Líbano. Israel, os Estados Unidos deixou ele de lado nessa negociação completamente? O Netanyahu ele tem interesse, né, em fazer a guerra, isso dá votos em Israel, agora, e ele tem eleição em outubro. Agora, claro que o Trump teria interesse em deixar a questão Israel versus Hezbollah de lado, porque Israel o Netanyahu, né, tem demonstrado que ele é mais ele
do que os Estados Unidos, né? E os evangélicos, as bases evangélicas, conservadoras dos republicanos defendem Israel nessa pauta. Agora, o desafio é o Irã desistir, né, dessa questão do Hezbollah. Pelo que eu tenho observado nos últimos dias, o Irã não tem colocado isso firmemente sobre a mesa, né? Agora, o problema maior é que existem pressões de conservadores, tanto sobre o Trump quanto sobre o Halibaf, Mohammed Bagher Halibaf, que é quem conduz essas negociações, presidente do parlamento. Existe uma ala ultraconservadora iraniana que controla, por exemplo, a TV estatal iraniana, que tem um integrante no Conselho Nacional de Segurança, que é o Khani, que tem deputados no parlamento e que vociferam por esses 3 meios que eu mencionei, criticam duramente as negociações. Dizem que não se pode ceder nada aos Estados Unidos, que é preciso ir até o fim, até a última gota de sangue. Fazem manifestações nas ruas com muita gente participando. E o Trump, da sua parte, também enfrenta 4 senadores republicanos influentes, Lindsey Graham, o Tom Cotton, o Roger Wick e o Ted Cruz, né, que também dizem coisas semelhantes, que os Estados Unidos têm que ir até o fim contra o Irã e proteger Israel e assim por diante. E aí o Trump e o Halibaf estão encontrando dificuldades de atender a essas vozes que são minoritárias nos 2 casos, mas são muito influentes, né? E calam muito fundo nas bases, assim, do ponto de vista qualitativo, da influência mesmo. Então, é por isso que esse acordo tá difícil de sair. Mas o Trump já cedeu nas suas linhas vermelhas, aceitou ampliar o cessar-fogo, estender por mais 60 dias, aceitou abrir o Estreito de Hormuz e suspender sanções contra o Irã, enquanto negocia o tema central, que é o tema do acordo nuclear. E, ainda por cima, agora mudou de linguagem e não fala mais que o Irã não poderá ter um programa nuclear, fala que o Irã não poderá ter uma arma nuclear. Isso o Irã sempre concordou publicamente. O Irã publicamente diz que quer um programa nuclear pacífico. Então, eles estão muito próximos de um acordo. O problema são essas alas radicais dos 2 lados. Agora, Dani, como que o Trump vai embalar a narrativa desse acordo? Porque, a rigor, é um acordo que o regime fica mantido, o programa nuclear malemar vai ficar mantido, controle do estreito sobre o Irã, mísseis balísticos, o programa também mantido. Hezbollah, assim, como que você prevê e com o seu conhecimento vai ser embalada a narrativa comunicacional do Trump para este acordo? Caio, isso está mais parecendo the winners take it all para os iranianos. Porque, de fato, e aí eu concordo com o Lorival, os conservadores iranianos, eles têm mais razão do que os conservadores americanos. Isso é, os iranianos conseguiram criar uma condição, uma armadilha, de maneira que os Estados Unidos não conseguem fazer muita coisa. Voltar a atacar o Irã é algo desastroso para os países do Golfo, algo desastroso para o sistema mundo. Então, o que ele faz agora é tentar dizer, não é? Vamos empurrando isso com a barriga um pouco, vamos tentar trabalhar a ideia de que eu vou libertar, ou vou criar condições para que haja, ou que exista livre trânsito ali no Estreito de Hormuz, mas, na realidade, vai ser muito difícil embrulhar esse presente de grego, sabe? Então, o que ele vai tentar dizer é mudar o tom, como tem mudado, oscila como sempre, né? Eu levei um susto quando ele disse que ia jogar bombas no Omã. Falei, será que ele errou? Será que ele queria falar Iêmen e falou Omã, jogar bombas no Omã?
o principal ator de mediação, um dos principais, né, com relação ao Irã e os Estados Unidos. Então eu vejo que ele tem uma dificuldade enorme. O que ele vai fazer é, aos poucos, parar de falar do programa de mísseis balísticos, que é algo impressionante, parar de falar em proxies, como o Lorival disse, falar de uma maneira diferente sobre o programa nuclear, e ele já disse isso abertamente. Então, eu acho que aos poucos ele vai tentar naturalizar essas questões, e eu acho que ele vai tentar ganhar força ao dizer que o Irã nunca mais terá armas nucleares, vou conseguir um tempo de pedágio maior do que o Obama vai conseguir, ou conseguiu lá atrás, não vou deixar cobrar nenhuma taxa para passar aqui e ganhar tempo até aparecer um outro problema, que pode ser, inclusive, o problema cubano, né? Talvez criar uma outra cena, uma outra questão, para tentar compensar nesse jogo de múltiplas arenas o desastre que foi para a diplomacia e para a ação militar americana e israelense contra o Irã nesses últimos meses. Lorival, já dá para garantir que, ou já dá para dizer que a órbita das negociações e o olhar das potências daqui a pouco já vai voltar para a guerra da Ucrânia? Uma coisa não está ligada à outra? Ou isso ainda não está resolvido? Não estou dando o acordo como um fato consumado, mas já começa um pouco a Europa, as potências... Não. Não, porque o Estreito de Hormuz está fechado. Sim. E o Estreito de Hormuz, por lá, transita 1/5 da energia que circula pelo mundo, né, que é exportada, comercializada no mundo. Então, enquanto o Estreito de Hormuz não estiver completamente aberto, e isso vai levar meses para acontecer, e a cauda econômica disso vai ser longa, né? Sim. O mundo vai lidar com essa questão durante muitos meses pela frente. Então, Ucrânia e Rússia vão continuar tendo um papel de coadjuvantes, né, no ciclo da notícia, e essa questão Estados Unidos e Irã vão continuar no centro dela. Mas eu concordo que o Trump está buscando subterfúgios, né, em Cuba, e como brasileiro, eu espero que o Brasil não se torne um outro subterfúgio. Essa questão das organizações terroristas, as eleições aqui não se tornem uma outra cortina de fumaça, porque a tendência do Trump é trazer de volta as atenções dele para o hemisfério ocidental, para as Américas, onde ele considera que precisa concentrar as suas energias de defesa e de segurança nacional.